Bom dia a todos, obrigado por assistirem ao canal. Hoje estamos aqui para falar de uma questão que todos nós, uma ou mais que uma vez, já colocamos na nossa vida. Para que estou aqui? O que fazer com a vida? O que fazer da vida? Provavelmente, quando éramos pequenos, alguém, os nossos pais, amigos, professores, já nos perguntaram o que queres ser quando fores grande. Bem, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser bombeiro. E a cada uma dessas respostas programadas por esta sociedade, foi sempre dada uma resposta do que é que eu quero fazer para ganhar a vida, o que é que eu quero fazer para ganhar dinheiro. Infelizmente, esta sociedade perturbada em que vivemos não conhece outro propósito fundamental da vida senão esse. Ou seja, desde pequeno nos é programada a ideia de que temos que ter sucesso, temos que ganhar. Temos que ganhar dinheiro e temos que ganhar aos outros, temos que competir com os outros. Nesse processo de desenvolvimento, de ganhar dinheiro, de competição, acontece uma coisa muito interessante que se chama sofrimento. Porquê? Porque não há ninguém que ganhe sempre. Porque para ganhar numa área da vida, vamos perder noutra. Acabamos por andar pré-escola, escola, liceu, faculdade, mestrado. A maior parte da flor da nossa vida a estudar, sonhando que no dia da formatura vai ser um grande dia, e efetivamente vai, mas é só esse dia. Porque pensamos, incutiram-nos que há que estudar para ser alguém na vida. E o que é ser alguém? Ser alguém é ser algo mais que os outros, algo que está acima dos outros. Ensinaram-nos desde pequeno a competir e não a colaborar. Esse processo de competição gera sempre sofrimento. É uma das leis da vida. O próprio budismo disse-nos: o sofrimento existe. É a primeira grande verdade do budismo. Mas também nos disse que é possível evitar esse sofrimento. Porquê que existe esse sofrimento segundo os budistas? Porque há total desconhecimento. Há total falta de iluminação. Há total falta de conhecimento. Há total ignorância. Ignorância começa no princípio das nossas vidas, quando nos dizemos: tu tens que estudar, que é para depois casares, para encontrares um rico homem ou uma rica mulher, ou conforme o teu sexo, teres filhos, ensinares aos teus filhos exatamente a mesma coisa e depois morres. Esse é o processo normal. E o que é que nós viemos cá fazer efetivamente? Se não perpetuar todo este ciclo. Dizem-nos alguns: isso é a vida. Como se isso tivesse respondido à pergunta fundamental: o que vim cá fazer? O que vim cá fazer
só pode ser respondido se eu sair da ignorância. E para isso tenho que fazer meu propósito de vida diário, alcançar o conhecimento. Ao princípio podemos ser tentados para perceber, para encontrar esse conhecimento naquilo que outros escreveram, naquilo que outros disseram. Sim, até certo ponto. Isso é assim. Mas temos que ser profundos. Se procurarmos o conhecimento só onde os outros dizem e nos limitarmos a um tema, a uma filosofia, a uma religião, nós vamos ficar limitados, nós vamos ficar enquadrados, porque a sociedade está feita de forma a compartimentar o conhecimento. Por isso, no século XXI, existe a possibilidade, devido ao acesso ao conhecimento, de nós procurarmos investigar, conhecer filosofias, religiões, modos de vida, etc, etc, etc. Mas porquê tudo isto? E efetivamente o que é que cá viemos fazer? Se o sofrimento é inerente à condição humana, o sofrimento é também a forma que Deus, o Criador, a fonte, conforme queiram, encontra para nós encontrarmos o caminho para a sabedoria. Porque ao encontrarmos o caminho para a sabedoria, ao sermos sábios, ao sairmos das trevas em que nos encontramos, nós vamos aliviar ou eliminar totalmente esse sofrimento. Regressando à questão, o que vim cá fazer? Para responder esta questão é preciso saber responder primeiro à questão fundamental. Quem sou? Há pessoas que hoje, cada vez mais, nos falam de que existem vidas passadas, que existe reencarnação. Tudo bem. Mas efetivamente, mesmo que se lembrasse de uma vida anterior, isso não responde à pergunta: quem sou? Se fizermos uma síntese do conhecimento de todas as religiões, e quando falo de religiões não falo dos interesses criados na sociedade por causa daquilo que este ou aquele homem que encarnou uma verdadeira sabedoria veio trazer à humanidade, chamados avatares, Siddhartha Gautama, Jesus Cristo, Maomé, seja quem for, David, Salomão, todas as religiões, mais ou menos aqui incluídas a judaico-cristã, a indiana, o taoísmo também, com Confúcio, na China antiga, e as religiões baseadas no islamismo. Esses homens foram de facto avatares que vieram trazer um determinado conhecimento à humanidade. Mais tarde, ao aproveitamento desse conhecimento para manter a humanidade confinada a um determinado espaço, a um determinado pensamento, a uma determinada forma de vida. A palavra religião quer dizer religar. Religar. Religar o quê?
algo que estava desligado, algo que estava desunido. E então é religar a nossa parte espiritual superior com aquela parte que está atualmente encarnada, atualmente vivendo num corpo físico. E aqui há uma questão muito importante. A maior parte da visão da ciência atual, que nos foi vendida como certa e única verdade, é que nós somos um corpo físico com uma consciência. Quando é precisamente o contrário. Nós somos uma consciência que habita um determinado corpo físico. Se nós queremos efetivamente sair do paradigma da dualidade e do sofrimento, do prazer e da dor, se quiserem continuar no prazer e da dor, não há problema nenhum, é o caminho escolhido. Mas existem outros, poucos, que querem sair desse caminho, que num determinado momento das suas vidas receberam um impulso que os leva a procurar outra coisa, que os leva a procurar um conhecimento, que os leva a procurar uma forma. E esses, que são poucos de cada vez, felizmente cada vez está a haver mais, mas mesmo assim ainda são poucos, começam a perceber que efetivamente não são um corpo com uma consciência, mas sim uma consciência que habita um determinado corpo. E assim temos que começar a pensar, assim temos que começar a sentir, para percebermos e iniciarmos o processo de saída da obscuridade, de saída das trevas em que nos encontramos. Hoje em dia muitos falam que nós somos todos um. E é verdade, mas não explicam porquê. Porquê é que somos todos um? Se eu sou um corpo e se fulano A ou fulano B é outro corpo. Precisamente porque nós vivemos limitados nesse paradigma da separação. Que nós somos uma coisa e aquela pessoa é outra. Ou nós somos uma coisa, aquele animal é outro. Porquê? Porque entendemos que somos um corpo físico com uma consciência e não uma consciência com um corpo físico. Porquê que há necessidade de pensar assim? Pensemos que fora do corpo físico nós continuamos como consciência. E que este corpo físico é única e exclusivamente como um fato espacial adaptado às necessidades de habitar a superfície de um planeta chamado Terra. E que em lugar de ter comandos, botões, todo o tipo de artefactos tecnológicos, tem um sistema muito mais complexo, muito mais perfeito, que é a conexão a um sistema nervoso central. Uma consciência que se conecta através do sistema nervoso central a este fato espacial. E que num dado momento, naquele momento que chamamos habitualmente de morte, este corpo termina o seu ciclo e a consciência continua no seu plano já fora dele. E isso é um facto. Confirmado por muitas filosofias, correntes de pensamento, metafísica, espiritismo, etc, etc. Existem muitos sítios onde vocês podem investigar que isto é de facto uma verdade.
nós efetivamente não morremos. O corpo físico é que está programado, projetado para um determinado número de anos à superfície da Terra e ao fim desses anos, mais ou menos com maior ou menor qualidade de vida, de acordo com a forma que nós o tratamos, ao fim desses anos termina o seu processo. E passamos novamente ao plano astral, como chamam os esoteristas, o plano astral. E o que é isto do plano astral? Bem, temos que perceber que nós estamos na terceira dimensão, aquilo que os esoteristas consideram a 3D, que não é a mesma coisa do que a terceira dimensão para um físico ou para um matemático, não é. O esoterista chama-lhe 3D, mas ele está a pensar na terceira densidade. Já mais adiante podemos explicar melhor o que é isto para a física, porque é possível haver uma explicação física para o plano astral. A terceira dimensão, portanto, existem 3 dimensões: comprimento, largura e profundidade, e o tempo, que é a quarta dimensão. Nós vivemos na quarta dimensão. Vivemos numa realidade limitada aos nossos sentidos físicos, aos 5 sentidos físicos, de comprimento, largura, profundidade e tempo. Isto para os físicos e matemáticos. Para os esoteristas existem outros planos. O plano astral, por exemplo, que tem vários níveis e subníveis, que não vamos falar agora aqui disso, são igualmente habitados. Imaginem a Terra como uma esfera, que ela é, mas que tem uma segunda esfera, uma segunda superfície, onde existe outro tipo de matéria, onde existe uma matéria cujo estado vibratório das suas partículas elementares tem uma frequência diferente. É quântica, ou seja, dá um salto. Temos uma matéria a vibrar numa determinada frequência, em cada eletrão tem uma frequência X, e passamos a um estado que cada eletrão tem uma frequência Y. Não é a mesma coisa do que estar a falar no estado quântico da matéria física. São coisas diferentes. A própria frequência inerente à vibração do eletrão que o conforma como tal, e atenção, porque o eletrão é um modelo, não é uma realidade, nunca ninguém viu nenhum, mas pegando nessa realidade, houve quem já extrapolasse e construísse toda uma física baseada nos estados quânticos da matéria, em que eu tenho um estado quântico, que é esta terceira dimensão, e tenho outros estados quânticos sucessivos noutras superfícies que não estão ao nosso alcance ver com os olhos físicos, nem perceber com os nossos instrumentos que são criados a partir da matéria encontrada na terceira dimensão. Mas que quem tem faculdades despertas, como clarividência, clareaudiência, intuição, recordação de vidas passadas, poder sobre os elementos, etc., tem a capacidade de interagir com esse plano. Bom, e nós? Nós que não temos essas capacidades despertas, como podemos começar, como podemos perceber, como podemos intuir que existem, de facto, essas dimensões? Muito simples. Todos nós sonhamos. Sonhamos a dormir e sonhamos acordados.
Mas vamos agora para o plano em que estamos a dormir. Quando temos um sonho, sonhamos com um personagem A, B ou C que está a fazer determinada coisa, que está a representar um determinado papel. E não sei se já se deram conta de que nós podemos sentir o que esse personagem A, B ou C está a sentir em determinadas circunstâncias do sonho. Esta pessoa está a fazer mal a outra. E das duas uma, eu ou sinto o mal que essa primeira pessoa está a fazer à segunda, ou posso sentir até o que a primeira pessoa lhe está a fazer. Posso sentir o que a pessoa A está a fazer ou o que a pessoa B está a fazer. E até posso sentir praticamente as duas ao mesmo tempo, ou com intervalos relativamente curtos uma da outra. Porquê? Precisamente porque o sonho passa-se num plano astral. Não se passa no plano físico, passa-se no plano astral. E no plano astral é mais difícil manter a separatividade. Ou seja, se eu estou a dialogar com um personagem, seja ele real ou imaginário, ou seja, se fui eu que o projetei no meu próprio sonho, que saiu de mim, que se materializou, e fui eu que criei essa imagem, ou se essa imagem, essa pessoa, esse ser existe efetivamente no plano astral e eu estou a dialogar com ele, há determinados momentos em que eu perco a minha própria identidade, em que eu perco a minha própria individualidade. Porque eu já não sei se sou eu, se é a outra pessoa. Porque no plano astral é fácil perder a identidade, é fácil perder a individualidade. Bom, para aqueles que podem não estar a compreender muito bem este exemplo, e para os outros também, eu vou dar outro exemplo do plano físico. Não é tão plástico, não é tão elástico como no plano astral, mas serve de exemplo. Por exemplo, vamos ao cinema. Estamos a ver, sei lá, um filme, um drama. Titanic, por exemplo. E houve bastantes pessoas que choraram durante o Titanic. Porquê? Porque num determinado momento, a consciência dessa pessoa saiu de si própria e entrou no personagem. Essa pessoa estava totalmente identificada com o personagem da história que nos estava a ser passada naquele ecrã. E por conseguinte, os seus sentimentos foram os sentimentos do personagem. Essa pessoa identificou-se com a realidade fictícia, embora fosse uma história real, mas uma realidade fictícia de um personagem. A consciência saiu de si próprio, saiu do seu centro, perdeu a recordação de si mesmo e passou a ser uma recordação fictícia. Bom, isso no plano astral já não é assim, já não é fictício, pode ser real, também pode ser fictício, mas pode ser real. Ou seja, nós podemos estar a contactar num sonho com um personagem que efetivamente existe e eu e esse personagem, num determinado momento, interagimos e não sabemos quem é quem. Interessante, não? Então, isto pode-se passar no plano mais básico, mais baixo, mais próximo da Terra, daquilo que é o plano astral. Mas na medida em que evoluímos para planos mais subtis, para outras camadas,
para outras superfícies planetárias mais afastadas. Imaginemos, por exemplo, que a primeira superfície está, digamos, a 200 ou 300 km da Terra, a segunda superfície está a 1000, a terceira está a 5000 km da Terra, e assim sucessivamente. Porque existem, de facto, vários planos, habitados todos eles com um tipo de matéria, todos eles com os seus seres que os caracterizam, e que quanto mais se aproximam de uma frequência mais subtil, mais luz, mais iluminação existe e menos individualidade existe. Aí está. Ou seja, na medida em que nós vamos subindo, que vamos ascendendo, nós vamos perdendo a nossa individualidade. Para manter um segredo, por exemplo, num determinado nível onde haja alguma luz, seria muito difícil. Exigiria muito esforço, muita energia para manter um segredo. Porquê? Porque todos os seres nessa esfera têm essa natureza telepática. Imaginem o que seria sair à rua, no nosso mundo atual, um dia destes, e todo mundo ser telepata. Que confusão, não é? Então, mas nós queremos ou não queremos sair do sofrimento? Essa é a pergunta. Se queremos sair do sofrimento, temos que preparar-nos para entrar numa realidade assim, em que não há nada escondido. E quem estiver a ver este vídeo e disser, eu não quero isso, o melhor será já desligar este vídeo, porque é isso que o espera. Não digo que nós perdemos a nossa individualidade totalmente, não perdemos. Não digo que isso seja da noite para o dia, num estalar de dedos que isso aconteça. Não é verdade. Mas na medida em que nós vamos evoluindo, nós vamos caminhando para um mundo assim. Eu vou-vos dar um exemplo do que é que seria manter o segredo. O que é que seria não? Como é que podemos, perceber o que é manter um segredo no mundo desses? O nosso cérebro não está feito para mentir. Através da imagiologia por ressonância magnética, foram feitas muitas experiências. E está provado que uma pessoa, quando está a mentir, várias zonas do cérebro se ativam, requerendo um maior esforço do que o normal para a pessoa poder falar. Coloca-se a pessoa sentada em frente de uma câmara, pede-se para ela dizer o seu nome, por exemplo, e para a seguir dizer um nome falso. Várias zonas do cérebro se acendem quando a pessoa diz o nome falso, enquanto quando diz o nome verdadeiro apenas uma área do cérebro se acende. É esse o princípio também dos detectores de mentiras, não é pelo cérebro, mas é por outras características de nível biológico, em que é necessário a pessoa empregar esforço para mentir, para ocultar qualquer coisa também. Pois bem, imaginem que há pessoas que conseguem fazer isso, há pessoas que mentem toda a vida e já não conseguem passar sem mentir. Há outras pessoas que são treinadas, inclusivamente, para enganar as máquinas dos detectores de verdade. Tudo isso é verdadeiro.
Mas isso requer esforço. Imaginem que esse esforço, por exemplo, no plano mais próximo da luz, no plano astral mais próximo da luz e da Terra, o intermédio entre a luz e a Terra, era 10 vezes isso. E no plano da luz era 100 vezes isso. E no plano dos iluminados era 1000 vezes isso. E assim sucessivamente até o nosso Criador. Bom, acontece que efetivamente a nossa alma, ou a parcela da alma que se encontra atualmente a viver neste corpo físico, é parte dessa totalidade da fonte. A fonte, Deus, Brahma, Inti, tal, conforme queiram ver, deem-lhe o nome que quiser, o grande arquiteto do universo, deem o nome que quiser, decidiu emitir uma emanação sua mais pequena para viver num mundo mais denso, para experimentar a separatividade, para experimentar... Porquê? Porque ele era perfeito, ele é perfeito. Mas para evoluir, mais rapidamente, ele necessita de experimentar a separatividade, ele necessita dessa competição. Vejam bem, que nos causa sofrimento. Porque há experiências que não se podem ter nos planos astrais. Até mesmo no próprio plano astral mais próximo da Terra, há experiências que não se podem ter. Por exemplo, no plano astral não se morre. Porquê? Porque já está morto. Portanto, eu não tenho que me preocupar em manter o corpo vivo. Não tenho que me preocupar em comer, não tenho que me preocupar em ganhar dinheiro, não tenho que me preocupar em nada dessas coisas básicas. Sendo assim, essa competitividade já não existe tanto. E aquilo, o conjunto de experiências que eu posso ter no plano astral, em 100 anos, por exemplo, eu posso ter aqui em 5 ou em 10. Quer dizer, posso aprender muito mais rapidamente neste mundo. E essa parcela do Criador, de Deus, da fonte, que está encarnada atualmente em mim, muitas vezes chamamos de alma. E é essa parcela que toma um corpo, numa determinada época, vive uma experiência na dualidade da matéria, vive num total esquecimento, porque quando fez isso, concordou em tomar a pílula do esquecimento, tal e qual como na Matrix, no filme da Matrix. Nós entramos na Matrix e tomamos a pílula azul. Esquecemos totalmente do plano astral, esquecemos de quem somos, esquecemos de quem viemos, de onde viemos. Porquê? Porque se nos lembrássemos, se eu me lembrasse que de facto o meu eu superior, a minha parte não encarnada, é um ser divino, eu aqui não viveria esta ilusão com o mesmo grau de intensidade. Então, tomei a pílula do esquecimento. Acontece que tomei a pílula do esquecimento e estou, apesar de acordado num estado de vigília, eu estou a dormir, porque estou nas trevas. Porque não me recordo de quem fui, não me recordo do espaço que passei entre existências, que é uma coisa que certas religiões, muito embora aceitem a reencarnação, não falam disto. E não me recordo das minhas, do que é que vim cá fazer, qual foi o contrato que eu assinei, digamos assim, para tomar este corpo, neste país, nesta altura, nesta família, etc, etc, etc. Porque tudo isso é preparado. Tudo isso foi acordado antes de tomarmos um corpo físico. Bom, há determinadas pessoas que nunca
vão querer saber para que é que cá vieram, a não ser essas respostas mais básicas. Vieste para ser um médico, vieste para ser um engenheiro, vieste para ser um bombeiro, vieste para ganhar dinheiro e passar os fins de semana, casar, ter filhos, ensinares a mesma coisa e morreres. E nunca concordaram em ter um determinado momento em que lhes fosse incutida uma inquietude para despertar para a espiritualidade. Existem outras pessoas que sim, que em determinados momentos tiveram essa inquietude, ou porque passaram traumas, ou porque passaram períodos de sofrimento muito longos, por muitíssimas razões. Mas de facto, essa experiência, esse desejo surgiu-lhes num determinado momento. Para essas pessoas é que nós estamos a falar hoje. Porque efetivamente estão a dar o primeiro passo, ou estão a esclarecer-se alguns outros que já tenham dado esse passo para seguir em frente. Nós, efetivamente, somos parte de Deus. Nós somos um infinitésimo de Deus. Imaginem, por exemplo, que nós mergulhamos o dedo polegar no mar. Só o dedo polegar. Essa é a parte que nós consideramos nós próprios. Hoje. É a parte que nós temos consciência de nós próprios hoje. Todo o resto do corpo é também nosso. Só que não sabemos, só que nos esquecemos. Se nós picarmos o dedo polegar, todo o corpo vai sentir. Se o corpo estiver doente, com febre, por exemplo, o dedo polegar também está com febre. Porém, o dedo polegar é a única coisa que nós sabemos que existe. Pois bem, se queres avançar e ascender no mundo da espiritualidade, tens de começar a perceber que efetivamente és apenas uma parte do teu eu superior, que alguns chamam de eu superior, que alguns chamam de espírito, que outros chamam de real ser, o nome pouco importa. E temos efetivamente que fazer o propósito diário de agir em conformidade com tal, de estudar, de aprender, de pesquisar. Isso requer esforço, dedicação e entrega. Por outro lado, se queres seguir o caminho normal de nascer, crescer, ter um emprego, ter filhos, ensinar-lhes a mesma coisa e morrer, a escolha é tua. Muito obrigado por assistirem. Até à próxima. Bom dia.